Está no ar mais um Lagoinha GC e você precisa acompanhar todo o programa. Uma entrevista maravilhosa com o pastor José Carlos, com uma vasta experiência que vai inspirar muito você. E também hoje, tema livre, e nós vamos aqui conversar um pouquinho sobre essa semana onde nós temos a oportunidade de fazer algo diferente dentro dos nossos pequenos grupos. Então, acompanhe todo o nosso programa. Que Deus te abençoe. Olá, meus irmãos e minhas irmãs, nós estamos aqui no Lagoinha GC e mais uma vez em volta dessa mesa, podendo compartilhar do Evangelho, dos feitos do Senhor e hoje com uma honra que é receber o pastor José Carlos, esse homem de Deus que nós temos a oportunidade de caminhar juntos e queremos ouvir o que Deus já fez e tem feito na vida dele por meio dos nossos GCs. Primeiro, que honra, obrigado por participar com a gente, sempre bem-vindo aqui no nosso programa. E o José Carlos é um homem que nasceu nessa visão, né? Que é alguém que ama a visão celular, que empenha, que planta a igreja. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso no decorrer do bate-papo, mas eu queria, pastor José Carlos, que você compartilhasse comigo e com aqueles que estão em casa o impacto da visão celular na sua vida. Nesses 24 anos que você tem de Lagoinha, nesse tempo, em todos esses anos, o impacto dessa visão na sua vida, consequentemente na sua família. Pastor Prado, o privilégio é nosso e sinto muito honrado estar aqui com vocês e falando com os ouvintes também, nossos ouvintes. Nós viemos para Lagoinha e começamos nossa caminhada em um GC. E desde lá para cá a gente começou, a minha família, toda a minha família veio se convertendo, o meu pessoal todo, e hoje, graças a Deus, 95% da família está todo nos pés do Senhor Jesus, crente no Senhor Jesus, né? E eles passaram pelo GC. Né? E a nossa história começou num GC na casa do meu cunhado, né? Que é no lote da casa da minha sogra, e de lá para cá nasceu ali vários GCs e aí nós começamos a nossa caminhada. O impacto foi muito grande, isso trouxe um crescimento espiritual muito grande para nós, uma experiência muito grande que nos fez cada dia firmar mais no Senhor. E algo que impacta a gente no GC, que é o compromisso com a visão e compromisso com o Senhor. Que muitas vezes a pessoa vai na igreja ou vem à igreja, né? E acaba não se comprometendo, mas no GC ele acaba se comprometendo. Ali há crescimento, há valorização da comunhão e do relacionamento. Sim, e é interessante que todos esses anos que você está conosco em Lagoinha, servindo, se empenhando, você já passou por várias transições na visão, né? Mas a gente percebe que a essência é sempre a mesma, que é o cuidado. Obviamente tem os seus momentos, nosso pastor tem as direções que Deus dá a ele, e nós temos vivido um tempo tão especial, com tanta leveza a respeito desse trabalho, e é um tempo de Deus, mas a essência do pequeno grupo, que é o cuidado, que é a evangelização, que é Jesus entrando nas casas, que é uma cidade sendo, como a gente diz, né, sendo transformada de casa em casa, transformando cidades. Como que você vê essas transições e essa essência que não se perde? A gente teve várias transições e algo que lá atrás, bem lá atrás mesmo, quando fazia-se um jantar, era um jantar de comunhão, de relacionamento, algo tão interessante. No final do jantar havia uma transição. Essa transição muitas vezes a gente não concordava não, mas tinha uma direção porque a gente escolheu obedecer. E a palavra do pastor Márcio diz assim, obedecer gera bênção. Então a gente sempre escolheu obedecer e não questionava a liderança, porque a essência da visão sempre foi a mesma, de cuidar de pessoas, de ter um crescimento, de ter relacionamento e fortalecer. E diante dessas situações todas, a gente pôde crescer e pôde permanecer firme, né? E graças a Deus por isso. Glória a Deus. Pastor José Carlos é pastor, né? Ele com a sua esposa, pastores da Lagoinha São Marcos, que é um bairro aqui da cidade de Belo Horizonte, mas eu tenho a oportunidade de caminhar com ele dentro do contexto regional. Ele também é um plantador de igrejas, Lagoinha Goiânia, Lagoinha Vitória, todos esses bairros aqui de Belo Horizonte e agora expandindo também lá para o interior
né, do Rio Grande do Norte, enfim, e nesse tempo todo plantando igrejas. Como que você vê a visão celular? Porque eu sei que as igrejas que você plantou, pastor, veio da visão, né? GCs numa determinada região, líderes formados, e você enviou. E às vezes até esvaziou o seu trabalho, a sua igreja, exatamente com essa essência de envio, do ID, de alcançar cidades, de alcançar regiões, bairros. Como é que você vê a visão celular nesse contexto de plantação? Esse contexto ele é muito interessante, Flavinho, porque muitas pessoas pensam em plantar uma igreja, alugar um galpão, um prédio e começar a igreja. E não é assim de fato. O Senhor Jesus não começou assim. Ele começou num pequeno grupo com 3, foi crescendo, e depois foi com os apóstolos também lá na igreja de Atos. Então a gente começou também pequeno. Sim. A gente começou com uma célula e a gente orava e subia no monte e orava, pedia: Senhor, precisamos de 40 células, queremos crescer, Senhor. E Deus foi nos acrescentando, igual em Atos. Sim. E aí a gente começou com 1, 2, 3, chegamos até quase 70 células. E diante desse exposto, na época o pastor Paulo César, que era o nosso líder coordenador aqui, e a gente pediu autorização, com muito custo, ele nos autorizou a abrir uma igreja no local. Mas quando nós fomos abrir a igreja, nós já estávamos com mais de 30 células. O povo já estava estruturado, né? E ali nós começamos a igreja e, graças a Deus, essa igreja cresceu, né? E foi crescendo, e chegou a um ponto de a gente ter que multiplicar. E quando nós multiplicamos e trabalhando nesse período todo também, foi gerado pastores na igreja, foram consagrados, tudo oriundo da célula, vindo de pequenos grupos, pessoas que aprenderam a cuidar de pessoas, lidando com pessoas de forma individual. E aí nós vimos a necessidade de abrir uma igreja no bairro Goiânia, ali na divisa de Sabará. É o último bairro, depois começa o bairro Alvorada, que é o primeiro bairro daqui para lá, em Sabará. E começamos uma igreja ali praticamente na divisa, na Rua Canário, 723, onde tem o pastor Davidson e a pastora Laiana, né? Nós encaminhamos para lá mais de 25 células, mais de praticamente 150 pessoas, e hoje ele cresceu, tem crescido, fez um trabalho muito bonito lá. Houve a multiplicação, foi um chororô no primeiro momento, que é aquele desprendimento, né? A gente sente saudade que o banco que aqueles irmãos sentam ali na igreja, a gente olha para eles, ou na reunião de liderança, de líderes, a gente: cadê o fulano? Agora não caminha aqui mais, está lá, cresceu, expandiu. E aí, um ano depois, a gente viu também a necessidade de multiplicar novamente. E aí, mais ou menos em torno de 20 células, a gente encaminhou a Lagoinha Vitória BH. E onde o pastor Wellington e a pastora Flávia, né, assumiram um trabalho lá, e hoje com a pastora Patrícia, tem feito um trabalho muito bacana lá. Fizemos um ano de igreja lá, já abriu novos GCs, novos começos, né, e eles fez um trabalho assim muito lindo, muito maravilhoso, né? E estamos caminhando na região, ver se a gente consegue abrir mais uma igreja, mas é falta de espaço, que GC nós já temos plantado na região, ali no bairro Jardim Vitória, que tem Vitória, Bela Vitória, né? E Jardim Vitória. E muita vitória. É muita vitória. Isso é muito interessante, porque ali no bairro nós temos um bairro chamado Getsemane. E nós temos uma necessidade, já vimos necessidade, tem muitos irmãos lá, temos GC lá, só que não temos espaço ainda adequado para nós abrirmos igreja, mas nós estamos orando ao Senhor e Deus vai nos dar. E nesse ano, pastor, nós tivemos fazendo missões lá no sertão do Rio Grande do Norte, está em torno de 300 quilômetros de Natal. Encontramos um barão lá e ele quer caminhar com a gente. Vamos caminhar com o GC. E fomos para uma cidade chamada Currais Novos, uma cidade que tem em torno de 40 mil habitantes, né? Tem 3% de cristãos lá nessa cidade. E a gente começou com o GC, já estamos com 2 GC lá. E estamos caminhando e esperamos, se Deus quiser, até o final do ano a gente já está com a igreja lá em Currais Novos. Uma cidade muito bonita, muito promissora, né? E algo interessante que, pastor, que o açude lá da cidade, muito tempo não transbordava. Começou um GC, parece que a arca de Obed-Edom chegou, a arca chegou na casa de Obed-Edom, chegou também em Currais Novos, que a chuva veio lá, transbordou o GC, a gente recebeu foto de lá, o pessoal se divertindo, porque a água chegou lá. A lagoinha chegou água também. Esses dias o
o nosso líder do GC lá me mandou as fotos, coisa maravilhosa que Deus tem feito. É sobre essa inspiração que nós, por meio desse programa, a gente propõe. Exatamente quando a gente fala, porque o meu maior objetivo, pastor, é tirar esse conceito de célula, de pequeno grupo, de grupo de crescimento, de GC, seja qual nome as pessoas dão, como um método. Não é um método, é uma visão do Senhor bíblica. Pensa a igreja Lagoinha São Marcos, ela vai fazer uma viagem, já há algum tempo vocês já assistem esse lugar lá, né? Essa é a segunda vez que nós somos lá nesse impacto. Então vai, faz um impacto evangelístico e nasce. Igreja não se abre, igreja nasce. Eu me lembro há quase 18 anos atrás, o meu primeiro GC nasceu, foi natural a minha conversão. Eu comecei a pregar o evangelho e eu precisava reunir para falar de alguma forma, e nasceu. E que nasceu, multiplicou 10, 20, 30, 40, 50 vezes, enfim, até os dias de hoje. Nós amamos, é igual o pastor José Carlos está aqui. Há 24 anos atrás, ele chegou em Lagoinha, e quantos milhares de pessoas já foram tocadas por meio de casa, por meio de sofá, de mesa, de compartilhar. Quantas famílias, nós não conseguimos mensurar o número de famílias que são tocadas de alguma forma, direta ou indireta, por meio do pequeno grupo. Eu fico imaginando, se tira GC da cidade de Belo Horizonte, o caos que é. Nós não temos dimensão, né, do poder do evangelho sendo exposto por meio de casa em casa. É essa a essência. A essência de Lagoinha é essa. A essência do líder é essa. E é assim, com muita graça, que o pastor Zé Carlos nos inspira também por meio desse bate-papo. Pastor, que coisa maravilhosa. Pensa, você falando assim, Flavinho, eu lembro de uma mensagem que o pastor Gustavo trouxe aqui em nossa Lagoinha. Ele falou que uma igreja pode impactar uma cidade. E nós estávamos no culto, e o culto foi uma bênção. Aí eu fiquei olhando para ele e falei assim, depois eu procurei, pastor, uma igreja pode impactar uma cidade, mas várias células impactam muito mais pessoas. E graças a Deus isso, hoje ele entendeu, o pastor Márcio, Deus deu a direção ao pastor Márcio. Hoje nós somos mais de 120 igrejas em Belo Horizonte. Sim. E quantos GCs, né? Vários GC, milhares de GC em Belo Horizonte, onde pessoas têm sido abençoadas. E algo interessante, pastor, algo que Deus deu uma direção ao pastor Márcio tempos atrás, de fechar todos os núcleos, era conhecido como núcleo. Aqui não tinha igreja dentro de Belo Horizonte, era um núcleo de apoio às células. Aí o pastor, diante de uma direção que Deus deu para ele, resolveu fechar. E aí eu procurei o pessoal, falei com o pessoal, falei assim, gente, com a liderança de célula, o pastor deu uma direção, e eu estou escolhendo obedecer o pastor Márcio. Aí ficaram meio assim, e falei assim, o nosso trabalho aqui de GC é não perder nenhuma vida. Nós não queremos perder nenhum, pelo contrário, nós queremos ganhar. E graças a Deus, pastor, não fechou um GC e todos permaneceram fiéis ao Senhor. E graças a Deus, né, o que eu perdi de liderados lá na minha igreja, eu perdi para o pastor Márcio, que sim, era para a sede, ficaram aqui. Voltou para casa, mãe, e hoje, graças a Deus, a gente fez um trabalho aí, está crescendo novamente na região. Tantas gera bênção e está crescendo. E algo interessante, nós temos uma célula chamada Atitude. E essa célula multiplicou, abriu Atitude 1, 1 a 2, e agora um irmão mudou para a cidade chamada aqui em Belo Horizonte, próximo de Belo Horizonte, depois de Sete Lagoas, chamada Paropeba. Tem Paropebas e tem Paropeba. Ele falou assim, lá não tem uma igreja, lá não tem uma célula. Eu falei assim, como é que eu vou fazer? Eu falei assim, vai abrir Atitude 3. A célula Atitude 3 vai começar lá em Paropeba. Ele deve estar vendo o programa. Um beijo no seu coração, Alexandre e sua família. Em breve estaremos em Paropeba com o GC de implantação também. E da Atitude 3 vai nascer uma Lagoinha, no nome de Jesus. Nós cremos. É isso aí, meus irmãos. Esperamos ter inspirado você, sua casa, você líder, você liderado, você não crente, enfim, que esse bate-papo possa enriquecer teu coração, porque essa é a nossa proposta. Que Deus te abençoe, no nome de Jesus. E esse é o momento da gente compartilhar a lição da semana
nos nossos GCs e aqui a gente trocar essa ideia. Mas essa semana, como você sabe, é tema livre, a visão, né, o entendimento que a gente tem dentro de um mês é que 2 lições nós damos, né, como igreja, servindo os líderes, podendo compartilhar algo, e as lições estão maravilhosas. Queremos honrar aqui a vida da Mel Barbosa e de toda a equipe, as lições, a exposição de Atos também, enfim, toda a equipe aí, o pastor Richard, que diretamente esteve envolvido também. Uma semana a gente tenta trabalhar um tema atual ou um tema que a gente entende que deve ser compartilhado, que é a lição online pelo QR Code, que você tem acesso à lição pelo lagoinha.com. E uma semana é tema livre. Essa semana é tema livre e a gente aqui vai compartilhar um pouco. Primeiro, pelo fato de ser livre, cada líder ele tem essa autonomia, essa oportunidade de deixar Deus usar de forma diferente, uma vez por mês, né? Você tem essa oportunidade de deixar Deus usar você. Nós, no decorrer aí dos programas, enfim, a gente sempre compartilha aqui algumas experiências do que é possível fazer nesse tema livre. Essa semana eu compartilhando, na verdade eu vendo uma ação de um líder em um momento aí, ele fez o Dia do Amigo e eu vendo que tinha quase 60 pessoas dentro do seu pequeno grupo, exatamente por esse Dia do Amigo, esse dia aonde as pessoas tiveram a oportunidade de levar um amigo não cristão e foi uma grande colheita. Já pensou você fazer o Dia do Amigo aí dentro do seu contexto, do contexto do seu GC, na sua cidade, um impacto, uma colheita grande? Irmãos, deixa eu dizer algo para vocês, as pessoas estão sedentas pela palavra de Deus. O povo que não conhece a Jesus está doido para preencher um vazio que está no coração, e você tem a palavra que transforma. Nós carregamos o próprio Jesus na pessoa do Espírito Santo e eu tenho certeza que Deus vai usar você. Eu sempre uso e sempre vou lembrar nesse momento aqui do tema livre de uma irmã que nós entrevistamos e no dia livre dela, ela descia com todo o GC do apartamento. E o GC dela acontece todas as quintas-feiras e eles descem e eles, naquele dia é o dia do caminhão de lixo passar e ali os garis, naquele dia, é dia do GC servir os garis, eles dão janta, eles oram, eles presenteiam os garis e os garis naquela quinta-feira do mês eles já ficam cheios de alegria porque ao passar ali pela rua da onde acontece aquele GC, eles são abraçados, eles são amados e é isso que o cristianismo, a palavra de Deus propõe. Usa da sua ideia, da sua criatividade, vai no parque, né? Pregue o evangelho, seja um dia de missão, um dia de evangelismo, seja um dia de ação social, ou eu tenho certeza que por meio do seu devocional diário, Deus está falando tanto por meio da palavra dele com você. Compartilhe algo que Deus tem falado com você, é lindo também, é criativo. Talvez Deus tenha te dado uma palavra, usa desse tema livre, você líder, você co-líder, para edificar os irmãos, mas que seja um GC de compartilhar, de ser usado por Deus. Irmãos, eu fico impressionado, quero usar desse momento para contar para você também alguns testemunhos. Diariamente, várias pessoas entram em contato e compartilham os testemunhos do que Deus tem feito em cada cidade. Nós estamos praticamente em todos os estados do Brasil e nós temos uma base. A visão celular, os nossos GCs, é a base de toda igreja. Casamentos restaurados, jovens saindo das drogas, pessoas sendo completamente transformadas pelo poder do Evangelho, tudo por causa do pequeno grupo. Deixa Deus usar você. Chame as pessoas para comer um pão de queijo na sua casa, para tomar um cafezinho, como nós mineiros aqui falamos. Seja você, é universal, né? O café é universal. Tem lugares, por exemplo, no sul, que tem o chimarrão, tem outros lugares com uma cultura
Mas enfim, convide, use dessa estratégia para convidar pessoas, para edificar pessoas no nome de Jesus. Nós temos tantos testemunhos do que Deus tem feito e por meio do pequeno grupo as pessoas têm sido tão edificadas pelo poder do Evangelho. Você pode ter tantas ideias nesse tema livre, você pode passar um filme que marcou a sua caminhada, que vai trazer um ensinamento e após o filme você vai ter uma reação a partir do ensinamento, trazendo esse contexto bíblico, ensinando, edificando, e você pode usar desse dia aí para edificar tanto as pessoas. Eu tenho certeza que pela criatividade que o Espírito Santo te dá, porque nosso Deus é um Deus criativo, Ele criou todas as coisas e você pode usar. Mas eu preciso te falar, seja intenso, não desanime. A visão, muitas vezes a gente cansa, a gente fica um pouco esmurecido, mas pela misericórdia de Deus, Ele nos anima. Acorde aí nessa semana do Tema Livre, pense, jogue no seu grupo ali da liderança, seu co-líder, ali as pessoas, o anfitrião, pensem algo juntos para alcançar o maior número de pessoas nessa autonomia que você tem para desenvolver algo que exalta o nome do Senhor durante essa semana. Quem sabe, escreva cartas nesse dia, pessoais, para cada um que chegar. Use para evangelizar o prédio inteiro aí aonde você mora, o condomínio inteiro, a vizinhança inteira aí do bairro, seja onde você mora. E quem sabe vai ser um impacto tão grande de um testemunho. Quem sabe você vai usar do GC para pintar a beiradinha das calçadas aí da sua rua, no dia aí, vai comprar uma tinta branca e vai comprar os irmãos, vai fazer aí esse levantamento dos irmãos e vai abençoar a cidade. Quem sabe pegar uma praça da cidade, do bairro e vai usar ali para podar, para fazer aquela praça ser mais agradável. Quem sabe vocês vão pintar os brinquedos ali do bairro e vai abençoar a cidade, vai deixar ali um cartaz, uma faixa dizendo, olha, nós do GC, que acontece toda quinta-feira, toda quarta, enfim, você coloca, nós presenteamos essa praça, esses brinquedos, enfim, com esse presente para abençoar toda a nossa região. Use da sua criatividade. E é isso, o intuito nosso é que você seja edificado. Eu oro e tenho esse desejo que Deus use muito você nesse tema livre, no nome de Jesus. Deus te abençoe. E aí, pessoal, eu sou o pastor Vinicinho, do GC Manancial, do bairro da Bauxita, na cidade de Ouro Preto, e eu amo meu GC! Aleluia! E você viu aí alguns irmãos participando com a gente por meio dos vídeos, das fotos, e a gente quer conhecer você, conhecer o seu GC. Hoje, Lagoinha são mais de 5.000 GCs e é impossível conhecer todos, né? O seu pastor, a sua liderança direta sabe, mas quem sabe você participar aqui do nosso programa. E pastor, como que eu faço para participar? Existem várias formas. Você pode mandar aqui para a central de GCs, né, pela casa de GCs, o seu vídeo, a sua foto, o nome do seu GC, aonde ele acontece, e a gente quer que você participe, ou através das suas redes sociais, seu Instagram, seu Twitter, seu Facebook, coloque a foto, o vídeo do seu GC. Eu amo meu GC, o povo feliz, gritando, comendo, tendo comunhão, com a hashtag Eu Amo Meu GC. Divulgue, independente de participar, divulgue o seu GC. Hoje as redes sociais são um grande instrumento do Senhor na expansão e na divulgação da boa notícia que é o Evangelho de Jesus. A gente quer ter você participando aqui com a gente, como esses irmãos que você viu aí no nosso Lagoinha GC. E é isso aí, nosso programa ele vai ficando por aqui. Tenho convicção que de alguma forma tem abençoado você. Tão lindo hoje nossa entrevista e também essas ideias aí no tema livre. Seja você usado pelo Senhor. Posso te dar um conselho? Abrace a sua igreja local, abrace a visão do seu pastor local, a visão da sua igreja
E eu tenho certeza que por meio da obediência, por meio do seu coração humilde, simples, humano, né, você vai alcançar muitas pessoas. Nós vamos ficando por aqui. Nós estamos aqui como Lagoinha GC, como Igreja Batista da Lagoinha, para servir você em tudo, né, aqui em Lagoinha. Só não é cuidado quem não quer. Então, entre em contato com a gente e temos a convicção que de alguma forma podemos abençoar você. Vamos ficando por aqui. Uma ótima semana para você. Fica aí o nosso abraço e o nosso beijo. Deus abençoe. Até a próxima.